pessoal! E aí, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a colonização dos Estados Unidos. Primeiramente, a gente vai tentar compreender como que se deu a colonização das 13 colônias, o que hoje é o território dos Estados Unidos. Depois a gente vai tentar compreender por que os Estados Unidos se tornaram independentes antes que nós, por exemplo, considerando que eles foram colonizados muito tempo depois. E por que existem alguns estereótipos, alguns mitos com relação à colonização dos Estados Unidos, pensando que eles se tornaram mais desenvolvidos, se tornaram uma potência mundial por conta da sua colonização. Então a gente vai tentar desmistificar algumas ideias e fazer uma pequena comparação com relação à colonização ibérica, principalmente pensando a colonização do Brasil com relação aos portugueses. Vamos lá? Então, para começo de conversa, é importante a gente entender como que aconteceu a colonização das 13 colônias. Parece redundante, né, a colonização das 13 colônias, mas, enfim. A gente vai tentar compreender hoje por que os ingleses é que colonizaram as 13 colônias e como que se deu essa colonização. Primeiro, que quando a gente está falando das 13 colônias, nós não estamos falando do que hoje é todo o território dos Estados Unidos, tá? Esse território ele foi compreendido, ele foi ocupado depois. Primeiramente, quando há ocupação e colonização pelos ingleses, eles estão ocupando a faixa leste, que são as 13 colônias, como você vai observar nesse mapa. E aí depois é que eles vão pro oeste, depois da independência. Mas por enquanto vamos nos ater à colonização. Então esse território das 13 colônias, ele pode ser dividido em duas partes principais. Até mais se a gente quisesse, mas vamos pensar duas principais questões aí. O norte e o sul, pensando duas formas de colonização um pouco diferenciadas, tá? Primeira coisa que a gente pensa quando fala na colonização das 13 colônias é que sempre houve uma colônia de povoamento. Você já deve ter ouvido falar que os protestantes fugiram da Inglaterra ou da Europa, porque também não foram só ingleses, né? Mas eles vieram da Europa para a América com o intuito de poder exercer a sua religiosidade por conta da perseguição religiosa depois lá da Reforma Protestante, lá. Mas a gente tem que ter em mente de que as intenções por detrás da colonização não foram só essas, e a colonização não se deu apenas pelo viés religioso, tá? É importante que a gente entenda isso. Mas quando a gente pensa nisso, a gente logo imagina que eles vieram para a América com o intuito de povoar, fixar-se, criar uma cultura, um povo, uma nação até, né? A ideia de nação ela vai ser posterior, mas a gente pode pensar que essa imagem que circula normalmente nos livros didáticos e por aí é que eles vieram para povoar e criar um povo nessa região ali das 13 colônias da América do Norte. Só que a gente tem que diferenciar, como eu falei, entendendo sul e norte, justamente porque foram colonizações diferenciadas. Então, antes de tudo, por que a Inglaterra é que faz essa colonização e não Portugal, por exemplo? Acontece que antes dos ingleses colonizarem essa região ali da América do Norte, os franceses e os espanhóis já tinham tentado mandar uma galerinha, um pequeno grupo de pessoas para essas regiões, mas não tinham conseguido obter êxito, né? Eram grupos pequenos que acabaram provavelmente sendo dizimados por indígenas e não conseguiram sobreviver e se adequar às situações, porque é importante a gente pensar que quando acontece o processo de colonização, tem uma série de dificuldades que os colonizadores têm que enfrentar. Eles têm que enfrentar a questão da ocupação que já existe, lembrando que os territórios da América eram povoados, já existia presença de gente aqui, então eles têm que enfrentar esse problema. E aí, problema entre aspas, porque eles vêm roubar, colonizar, conquistar a terra de muita gente, e para o colonizador isso é um problema a ser enfrentado, friamente falando, né, para o projeto colonial. Então tem que fazer o quê? Primeira coisa, eliminar os índios. Então a gente tem que ter em mente que quando eles chegam aqui, eles enfrentam essas condições climáticas, as condições de certa maneira que são negativas, porque eles têm que lidar com os indígenas, eles têm que aprender a lidar com a questão da terra, descobrir o que vai produzir bem nessa região. Em alguns casos, o clima, como os portugueses, por exemplo, quando eles chegam aqui, o clima é muito diferente, isso gera um problema no primeiro momento. Eles têm que desenvolver toda uma sociedade num lugar onde não existe a sociedade nos moldes que eles querem, no modo europeu, de acordo com o que eles pretendem fazer. Então eles chegam ali, tem que fazer uma vila, construir casa, eles têm que pensar uma estrutura mínima, né? Diferente do que eles tinham lá na Europa.
Então a gente tem que também ter um pouco dessa noção de que não é tudo muito simples. Quando a gente pensa numa colonização, a gente imagina que ele chega e, pô, de uma hora para outra, surge, né, uma sociedade toda organizada, e daqui a pouco a gente tem um comércio, e daqui a pouco desenvolve uma indústria, e, meu Deus, não. Tudo é muito difícil num primeiro momento, né? Tem a questão do conhecimento do território, de como trabalhar com isso, o que eles vão fazer, né? Enfim, então a gente tem que pensar nessas questões aí. Mas voltando à questão do porquê que a Inglaterra coloniza e não outros povos, outros países, se deu em função disso, né? Eles não conseguiram efetivamente fazer essa colonização e principalmente eles não tinham interesse suficiente. A Inglaterra tinha muito interesse em colonizar essa região das 13 colônias? Não necessariamente, mas ela faz. Enquanto que os outros países não tinham muito interesse e o pouco interesse que tiveram, que foi o que gerou esse envio dessa galera, não foi suficiente para que eles realmente quisessem fazer uma colonização efetiva nessa região ali, tentar uma colonização efetiva. Então, por conta disso, os ingleses eles vão ser pioneiros nesse sentido. Aí depois, beleza, entendemos que os ingleses vêm, fazem essa colonização, beleza, entendemos que existe uma série de dificuldades atreladas à colonização, eles não chegam num lugar e abrem uma cabana lá, uma barraquinha mágica do Harry Potter, que aparentemente é só uma cabana e depois é uma coisa fantástica, grandiosa, com tudo que a pessoa pudesse desejar no meio do ermo. Não, é tudo muito difícil. Aí quando eles chegam nessa região, eles têm duas maneiras distintas de colonizar. Principalmente na parte norte, o clima é muito parecido com o clima europeu, principalmente inglês, como você vai observar nesse mapa aqui. Então, como vocês puderam observar, a mesma cor da Inglaterra é a cor das 13 colônias. Então, o clima era o mesmo. De maneira geral, não existia muito interesse dos ingleses e dos países europeus em colonizar essa região norte das 13 colônias, justamente porque o produto econômico que poderia ser produzido ali era exatamente o mesmo, ou muito próximo do que tinha lá na Europa. Então não fazia sentido investir em vir até a América, plantar um negócio e mandar para a Europa aquilo que já tinha lá. Ia ser muito caro, não geraria lucro, não havia interesse, não faria sentido algum. Ok, essa parte norte, então, por ter um clima muito parecido e ser mais desinteressante aos olhos dos ingleses, foi deixada mais de lado. Então essa é a principal característica dessa parte norte das 13 colônias. Eles foram deixados mais livres, eles não tinham controle mais intenso por parte dos ingleses, eles não ficavam muito em cima deles, não tinha uma relação tão próxima, a questão da exploração não era tão grande. Por isso, nessa região se desenvolveu muito mais o povoamento. E, inclusive, é por conta disso também que se desenvolve muito mais como característica de produção a pequena propriedade. Ao contrário do que vai acontecer no sul. Então, no norte, eles têm pequenas propriedades, o trabalho é mais livre e isso vai possibilitar, inclusive, todas essas questões que eu falei, o solo, o clima, enfim, tudo isso vai possibilitar que eles desenvolvam também a indústria muito mais rápido. Porque, como eles não conseguem plantar muita coisa que seja útil para a Inglaterra e eles plantam muito mais na parte norte aquilo que é para consumo próprio e não para vender, para exportar, eles acabam desenvolvendo muito mais a indústria. Tem uma questão também que é importante, que você deve se lembrar, quando a gente fala em colonização, principalmente com relação a Portugal, se estabelece sempre o pacto colonial, que entende que a metrópole, no caso, vamos pensar o caso de Portugal, né? A metrópole, Portugal, envia produtos para que a colônia compre, que é tecido, aquilo que não é produzido na colônia. E aquilo que a colônia produz, automaticamente ela vende e manda para a metrópole, que no caso é Portugal. Então existe uma exploração e uma relação muito bem determinada entre metrópole e colônia. Com relação às 13 colônias, a Inglaterra deixa essa parte norte das 13 colônias muito mais livre, com muito menos impostos, tributos, enfim, menos controle. E isso vai fazer com que eles também façam vistas grossas a essa industrialização, essa produção de manufatura. Eles vão começar a produzir tecido, vão começar a produzir artigos que antes uma colônia não poderia produzir. E a Inglaterra não vai dar muita bola para isso porque não era interessante, como a gente já viu. Não valia a pena o gasto que traria ficar fiscalizando e controlando essa região. Já com relação
a parte sul, nós temos uma diferenciação. Existia um controle mais intenso, porque eles praticavam a lógica do latifúndio, que é o plantation, né? Você tem uma grande extensão de terra, normalmente se utiliza o trabalho escravo, e a produção é para exportação, então se produz muito para se vender para fora. Tá? Não é pensando no mercado interno. Então, essas características fazem com que essa região seja mais explorada, seja mais controlada, tenha uma presença mais efetiva dos ingleses, tá? Então, porque como está na parte mais sul, o clima é um pouquinho diferenciado, então já tem produtos econômicos interessantes, né? Eles já começam a produzir, por exemplo, algodão, açúcar, coisas que são interessantes lá para a Inglaterra. E aí, nesse sentido, é que as colônias nessa parte são mais de exploração do que de povoamento. Então, nas 13 colônias, a gente já vê essa diferenciação. É importante que a gente entenda isso para não dizer que a colonização da Inglaterra nas 13 colônias, no que hoje são os Estados Unidos, sempre foi de povoamento. Não necessariamente. O povoamento ele acompanha a exploração em certa medida, principalmente se a gente pensar a questão do sul. Agora a gente vai para a segunda questão, que é pensar por que os Estados Unidos conseguem se tornar independentes antes que nós. Considerando que nós fomos efetivamente colonizados a partir de 1530 e só nos tornamos independentes em 1822, e considerando que eles começaram a ser colonizados mais ou menos a partir de 1607 e já se tornaram independentes em 1783, a gente fica se perguntando o que aconteceu que eles conseguiram se tornar independentes com muito menos tempo que nós, porque nós acabamos sendo colonizados por quase 300 anos e eles em menos de 200 anos já tinham se tornado independentes. Eu vou estar utilizando dois textos que são bem interessantes, que é uma parte de um livro que é As Veias Abertas da América, do Galeano, e o outro livro é A História dos Estados Unidos, do Leandro Carnal. Então eu vou deixar o link aqui para vocês darem uma olhada nos textos. E são dois textos que, de certa maneira, se complementam, mas também se contrapõem. Então, a primeira questão para pensar o porquê dos Estados Unidos terem se tornado independentes antes que nós, por exemplo, porque eles foram a primeira colônia na América a se tornar independentes, diz respeito ao fato de que não existia um projeto colonial por parte dos ingleses. Não existia uma sistematização de como eles iriam fazer essa colonização. Não existia um projeto, um mínimo de ordem ou planejamento. Então, eles simplesmente exerciam um certo controle sobre a colônia, mas não era nada muito sistematizado, como, por exemplo, acontecia com relação à América Espanhola ou América Portuguesa, no caso, o Brasil. Então, isso deu possibilidade de eles terem as rédeas mais afrouxadas e fez com que eles pudessem ficar mais livres. Vocês sabem, né? Se cria o bicho mais solto, o negócio fica mais difícil quando você quiser pegar e tomar as rédeas de novo. Então eles deixaram, digamos assim, o cavalo selvagem, e aí quando eles tentaram colocar ele de forma domada ali sobre as rédeas, não deu certo. Tanto é que daí eles se tornam independentes, porque quando a Inglaterra decide que precisa de dinheiro por conta das guerras e por conta de uma série de problemas, por conta da Revolução Industrial, quando eles decidem que querem finalmente explorar efetivamente a colônia, já é tarde demais, porque os Estados Unidos já têm independência econômica o suficiente para poder romper a relação com a Inglaterra. Outra questão que eu acho mais interessante de todas, que é inclusive o grande foco do texto desse capítulo do livro do Galeano, é justamente que as 13 colônias não eram interessantes no primeiro momento. Então a gente viu que a questão do clima não era favorável, porque era muito parecido com o clima europeu. Aí o Galeano vai enumerar outras questões, como por exemplo, o fato deles não terem encontrado ouro e prata nessas regiões ali das 13 colônias, lembrando que o que vigorava no mundo nesse momento era a política econômica do mercantilismo, o que quer dizer que um país é rico quando ele tem ouro e prata. Então eles procuram isso nas suas colônias, assim como Portugal procurou aqui no Brasil. Aí o que acontece? Eles não encontram isso nas 13 colônias, os ingleses. Então não há ouro e prata, não tem nenhum produto econômico forte que possa ser explorado no primeiro momento, principalmente da parte norte, então ele é desinteressante nesse sentido. E não existe uma população indígena já preparada para o trabalho, já sistematizada. Segundo Galeano, não existem populações indígenas tão bem estruturadas como, por exemplo, na América Espanhola, lá pensando a questão dos astecas, dos incas, impérios, gente que já sabia trabalhar com agricultura. Então isso faz com que, de certa maneira, se impossibilite esse projeto colonial muito bem planejado, estruturado. E isso vai fazer com que os Estados Unidos, o que na época eram as 13 colônias, não fossem interessantes no primeiro momento para a Inglaterra.
Por isso eles deixam meio de lado, deixam muito livre. Já em contraposição, tudo que se plantava, que dava, era uma terra muito rica, né? A América Latina, de maneira geral, era muito fértil, ao contrário do que acontecia lá no norte das 13 colônias. Isso fazia com que não houvesse tanto interesse, ao contrário do que acontecia aqui. Nós éramos muito interessantes, mas a gente já chega nessa discussão. Outra questão ainda é que eles não precisavam necessariamente sustentar a metrópole. A economia das 13 colônias não era o cerne, a questão central da economia lá na Inglaterra. Então eles eram explorados em certa medida, obviamente, a gente já viu que eles também eram colônia de exploração, mas não eram tão explorados como era, por exemplo, o Brasil. Então eles não precisavam trabalhar só em função da metrópole. Isso deu possibilidade que eles mantivessem os seus bens na sua terra e não apenas mandassem tudo para a Inglaterra e fossem super explorados. Então eles puderam manter uma economia autônoma, independente da Inglaterra, e isso foi um dos grandes fatores que possibilitou a independência. Outra questão também é que eles tinham indústria, eles já tinham manufatura, isso fez com que eles pudessem ter uma economia autônoma muito antes que nós, por exemplo, com relação a Portugal. Então tudo isso atrelado fez com que eles pudessem se tornar independentes antes que nós. Agora a gente vai discutir na terceira questão quais são os estereótipos, os mitos, as visões erradas que se tem sobre a colonização dos Estados Unidos e a nossa colonização. Primeira coisa é pensar que o fato de protestantes terem colonizado os Estados Unidos, isso teria gerado, isso teria feito com que eles tivessem uma boa índole e automaticamente por ter uma boa índole eles teriam desenvolvido melhor a administração por conta de não serem corruptos e não sei mais o que, mais próximos ao capitalismo. A lógica do protestantismo, né, associada ao capitalismo. Só que a gente tem que desconstruir essa ideia, porque, primeiro, que religiosidade não é sinônimo de boa índole. Segundo, boa índole não é sinônimo de sucesso numa administração de um povo, de um país, de qualquer coisa nesse sentido. E terceiro, que no caso do Brasil, nós também tivemos na nossa colonização a presença de religiosos, que foram os jesuítas. Então, se fosse para fazer uma comparação no sentido, Estados Unidos desenvolvido por ter sido colonizado por religiosos e nós não desenvolvidos porque não fomos colonizados por religiosos, não daria certo, porque a gente também teve uma ação muito efetiva dos jesuítas. E essa questão da moralidade, ela é muito relativa, porque em alguns casos, tanto os católicos como protestantes foram contra e em alguns casos foram a favor à escravização, a muitas coisas que nós hoje julgamos imorais. Então, boa índole ou não é muito relativo, muito questionável e não diz respeito a sucesso numa empreitada colonial e muito menos no desenvolvimento de um país. Outra questão que a gente tem que atentar, e quem fala sobre isso é o Leandro Carnal, é que nós na América Ibérica, e Ibérica quer dizer espanhola e a América Portuguesa, nós temos que entender que nós tínhamos uma estrutura muito mais definida do que dos ingleses com relação às 13 colônias. Lembrando que eu acabei de falar que eles não tinham um projeto colonial, já com relação aos espanhóis e os portugueses, sim, existia um projeto muito bem delimitado. Lá na Inglaterra, quem realmente administrava as coisas eram os colonos ingleses, quem estava morando nas 13 colônias e não a Inglaterra. Com relação ao Brasil, a coisa mudava de figura. Os portugueses é que decidiam quem ia mandar, o que iriam fazer, as coisas eram sempre remetidas para Portugal. Claro que, de certa maneira, a gente sabe que a nível local aconteciam coisas que não chegavam necessariamente a Portugal, mas existia pelo menos um projeto, um certo controle. Com relação à Inglaterra, o negócio mudava muito de figura, era muito diferente. E a gente tende a acreditar que eles se desenvolveram muito mais rapidamente. Mas na época da colonização, a América Ibérica era muito mais desenvolvida em termos de cultura, em termos de arte. O Karnal vai falar sobre isso, ó. Ele diz que nós tínhamos uma estrutura que revela que aqui não era só colônia de exploração. Isso é bem importante a gente entender, porque o Brasil não foi apenas explorado, ou a América Latina de maneira geral foi apenas explorada, não, também existia povoamento, também havia interesse em permanecer, porque as estruturas que foram criadas revelam o interesse de permanência. Quais são essas estruturas? Por exemplo, já no século XVII, existiam universidades na América Ibérica. E aí? Lá nos Estados Unidos não existia. Então, isso revela que existia sim o interesse de fixar-se nessas regiões, não apenas explorar. Nos primeiros 100 anos da colonização da América Ibérica, isso o Leandro Carnal vai dizer, existiam aqui mais cidades, mais pessoas, nós éramos muito mais urbanos e com mais produção cultural e artística, inclusive intelectual, do que as 13 colônias. Então, isso não teria sido fator para hoje nós explicarmos por que eles se tornaram independentes antes ou por que eles se tornaram hoje uma grande potência mundial.
Pensar só a colonização não resolve, não dá conta de explicar todas essas questões. De certa maneira, eles conseguiram se tornar independentes pelos elementos que a gente acabou de ver, pelos fatores, mas só isso não é suficiente para explicar o sucesso, entre aspas, o desenvolvimento que hoje eles têm. É importante a gente cuidar, e também a nossa colonização não é suficiente para explicar porque não nos desenvolvemos assim como os Estados Unidos. Outra questão, então, é entender que nós não fomos apenas explorados, porque nós tínhamos estruturas que revelam o interesse de ficar nessa região, e justamente nós fomos povoados a partir de 1530, então veio gente morar aqui, não era só gente de má índole, gente interessada apenas em explorar. Normalmente cria-se essa ideia, essa dualidade entre os colonizadores ingleses, pessoas boas, religiosas, que queriam criar uma nação, e as pessoas que vêm pro Brasil, que só querem explorar e sair daqui, levar o que puderem e voltar para Portugal. Então a gente tem que cuidar, nem um extremo nem outro. Existiu povoamento e exploração nas 13 colônias, da mesma forma aconteceu na América Ibérica toda. Outra questão é que o Brasil, ele sustentava de certa maneira Portugal, mas também existiam relações com outros países, relações comerciais que se estabeleciam de certa maneira pela ilegalidade, por debaixo do pacto colonial. O Brasil também se relacionava, por exemplo, com relação ao tráfico negreiro. A gente tinha uma certa independência com relação a Portugal. Então pensar que o Brasil era totalmente submetido a Portugal também não tá certo. Porque a gente falou que nas 13 colônias eles não necessariamente mandavam tudo para a Inglaterra. Com relação a Portugal e o Brasil também, nós podemos pensar uma relação muito menos fechadinha do que faz parecer o pacto colonial, tá? É importante a gente entender isso, que nem sempre a regra ela é totalmente posta na prática. A Inglaterra rompe com os Estados Unidos, ao reconhecimento depois da independência, e eles conseguem se livrar, de certa maneira, desse ranço colonial. A gente demora um pouquinho mais para conseguir se livrar desse domínio português. Então, para finalizar, é importante que a gente entenda que o sucesso e o desenvolvimento, entre aspas, dos Estados Unidos não estão atrelados necessariamente à colonização. Também, mas não apenas. Tem uma série de fatores que vão acontecer depois e que vão fazer com que os Estados Unidos se tornem uma potência mundial. Não foi só a colonização. Também, mas não somente. E não é só a nossa colonização que fez com que a gente não pudesse chegar a esse patamar que os Estados Unidos chegaram, certo? É importante nós entendermos isso. Para finalizar, eu queria ler uma frase do texto do Galeano. O texto dele, gente, tem uma série de estereótipos que reforçam a ideia de que nós aqui no Brasil fomos apenas explorados, mas ele também traz algumas informações muito interessantes. E essa frase eu adoro. Diz o seguinte: as 13 colônias do norte tiveram, pode-se dizer assim, a dita da desgraça. Sua experiência histórica mostrou a tremenda importância de não nascer importante. Então, nós aqui no Brasil, a América Ibérica toda era muito interessante, era muito lucrativa, era muito vantajosa. Já os Estados Unidos, mais ou menos, não tanto. Então, nós fomos muito explorados e Portugal ficou muito em cima de nós por muito tempo porque havia muito lucro. Portugal precisava de nós. Por isso nós ainda estamos engatinhando para tentar nos desenvolver enquanto país, economicamente, politicamente, nos livrar da corrupção. É difícil porque nós somos explorados por muito tempo. Os europeus adoram isso, né? No decorrer da história toda, eles estão sempre explorando uma nação, um povo, uma galerinha. Ó, da hora. Acontece que por isso é muito cômodo para eles ser o que são, muito fácil, serem grandes potências, países de primeiro mundo, super desenvolvidos e lá, muito cômodo. Ok, né? Tudo bem. A questão é que nós fomos muito interessantes e por isso muito explorados. Agora a gente tá tentando retomar aquilo que perdemos por tanto tempo, assim como tantos outros lugares que foram extremamente explorados pelos europeus. Os Estados Unidos conseguiram fazer isso antes que nós por todos esses motivos que nós vimos. Mas dica pra vida, galerinha fofa, amada da minha vida, Brasil, presta atenção. Quer ser um dia, assim, super importante, super potência mundial, super famoso, super relevante no mundo? Seja desinteressante, não seja importante, porque daí as pessoas não vão explorá-lo, aí não vão nem ver que você existe, e finalmente você vai ascender, como os Estados Unidos conseguiram. Então cuidado, não tenha mais essa ideia de que os Estados Unidos tiveram uma colonização gloriosa, maravilhosa, religiosa, excepcional, e nós tivemos o lixo do mundo nos colonizando. Não é bem assim, nem 8 nem 80, nem um extremo nem outro.
Tudo com muito equilíbrio, vamos analisar com muito cuidado. Nós fomos sim explorados por muito tempo, os Estados Unidos também foram, são contextos diferentes e é isso que a gente tentou trabalhar hoje. Então vamos tentar desmistificar essas ideias e aí sim ter uma leitura um pouquinho mais precisa sobre os fatos históricos. Gente, eu não posso deixar de falar isso, me desculpem. Estados Unidos, nós éramos muito mais importantes que vocês, nós éramos muito mais atrativos, relevantes. Claro, fomos muito mais explorados, mas éramos muito mais desejados. Chora, Estados Unidos, chupa essa, aceita que dói menos. Lembre-se, sejam desinteressantes. Tchau e até mais. Não esqueçam de responder as questões aqui embaixo.